Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Juros altos e incertezas em relação ao emprego e à renda estão adiando o sonho da compra da casa própria. Um levantamento do mercado imobiliário indicou que no primeiro trimestre deste ano, 40% dos brasileiros pretendiam adquirir um imóvel residencial novo ou usado nos próximos 3 meses, a menor marca em 3 anos. A pesquisa da Raio X FIP-Zap+, foi realizada com base na intenção de compra de cerca de 1.000 usuários ativos dos portais de venda no período. É o número mais baixo desde o primeiro trimestre de 2020, quando a parcela daqueles que pretendiam adquirir um imóvel era de 36%. O resultado dos 3 primeiros meses deste ano também está 4 pontos abaixo do último trimestre de 2022, quando registrou a marca de 44%. O economista Renan Silva indica que há um número menor de famílias dispostas a comprar imóveis por causa da insegurança no mercado de trabalho, aliada ao alto custo dos financiamentos imobiliários. O cenário ele não é muito propício para esse investimento agora no momento, justamente em razão da aceleração da alta de juros que nós percebemos ali a partir de 2022, e hoje encontra-se ali no patamar bastante elevado de 13,75 ao ano. Se o investidor, né, o demandante, puder aguardar pelo menos essas novas taxas arrefecerem, né, chegar ali a partir de 12,5, seria o ideal. A taxa de juros do financiamento imobiliário foi de 11% ao ano no mês de março, o maior resultado desde 2016. Entre os imóveis novos, a previsão de entidades do setor é de uma redução de 30% nas unidades vendidas no primeiro bimestre de 2023. Como as famílias podem comprometer no máximo 30% da renda bruta com financiamento, se a renda cai ou o juro se eleva, menos pessoas conseguem obter empréstimos. O primeiro impacto que a gente tem realmente é a restrição ao crédito, né? O crédito fica muito mais caro. Infelizmente, no Brasil, nós temos ali a renda, né, média muito baixa e bastante combalida, né, já por causa das últimas recessões vividas, lembrando que nós já temos mais uma década perdida. Nós temos que é muito difícil você gerar poupança, economias para fazer o investimento. Esse sim seria o ideal. Você parte da sua renda você pouparia para no futuro você poder consumir. Com a alta dos juros, muita gente desistiu de realizar, pelo menos por enquanto, o sonho da casa própria. Esse é o caso da Ana Cláudia. Desde 2018 a gente entrou nessa pesquisa. A gente já viu ali oportunidades de imóveis, tanto na planta, em construtora mesmo, né, vendo com as construtoras, quanto já pronto. E a gente está tentando também, pelo Minha Casa Minha Vida, as possibilidades, pensando ali em usar o FGTS, né, e financiar o máximo de tempo possível, pegar alguma coisa na planta para ser mais em conta. O principal motivo da desistência da Ana Cláudia é o efeito indireto que o juro alto provoca na caderneta de poupança. Com a Selic elevada hoje em 13,75% ao ano, a poupança perde atratividade e as pessoas migram para outros investimentos. Com isso, sobram menos recursos da poupança que são direcionados para financiar a casa própria. O economista dá dicas para quem pretende fazer a compra do imóvel, mesmo neste período de incertezas. Verificar se as parcelas cabem no orçamento da família, né, para que não haja frustrações à frente. Escolher instituições comparando as taxas, né, de repasse, em geral, para linhas mais populares, ou mesmo para as linhas em gerais, os bancos públicos ofertam taxas um pouco mais baixas. A jornalista tem cautela, mas mantém viva a esperança de ter o seu próprio imóvel. Aí a gente se deu conta que não seria possível a gente fazer esse financiamento no momento, teria que esperar mais um pouco por conta das taxas de juros, né, que estavam ali, de acordo com o especialista, entre 9% e 11% nos bancos privados. Então a gente escolheu, né, esperar mais um pouco para ver se há algum tipo de incentivo do governo, se existe alguma possibilidade desses juros
reduzirem ao longo do ano que vem, de repente. Então, a gente pensa que talvez em 2 anos, se tudo der certo, as taxas baixando e a gente mantendo o nosso padrão ali de renda, a gente consiga dar entrada num imóvel próprio. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste de mais de 15% nas contas de luz. Os novos valores começam a valer a partir deste domingo. O reajuste médio será de 13,27%, 8,94% para a alta tensão e 15,55% para a baixa tensão. Para os consumidores residenciais, a alta nas contas de luz será de 14,91%. Cada unidade consumidora pode atender a várias pessoas ou um comércio ou empresa. A nova tarifa é maior do que a proposta pela própria agência em março, de 10%. Os aumentos começaram em março, quando o órgão autorizou o reajuste em diversos estados. A última atualização foi em abril, de até 8,6% para 30 milhões de brasileiros na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. A ANEEL afirmou que os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão foram os custos com transporte e compra de energia e a retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. Olha só, segurados do INSS que ganharam ações na justiça contra o órgão vão receber neste mês pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em requisições de pequeno valor. O montante foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal. Os recursos serão destinados aos contribuintes com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Tem direito a RPV, que são essas requisições de pequeno valor, aquelas pessoas que já tiveram a ação concluída com pagamento definido pela Justiça e com atrasados de no máximo 60 salários mínimos. Se você é um desses beneficiários que entrou com recurso e quer saber se o seu nome consta na lista dos contemplados, é preciso consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região. E aí na consulta, geralmente é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e também o número da requisição. Ao todo, serão contemplados com os repasses quase 84 mil segurados do INSS que entraram com recursos para revisão de pensão, aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. E falando agora sobre saúde, a uma semana do fim da vacinação nacional contra a gripe, o Brasil enfrenta uma adesão muito baixa à campanha. Até o momento, apenas pouco mais de 37% do público-alvo já se vacinou, bem longe da meta do Ministério da Saúde de imunizar 90% desse grupo. A vacina da gripe protege contra as principais cepas do vírus da influenza. Ela é anualmente atualizada para evitar casos graves e mortes. Todos os brasileiros acima de 6 meses de idade podem se vacinar e mais de 80 milhões de pessoas fazem parte do grupo prioritário. Só que desse grupo, quase 60% ainda não foram imunizados. Em 2019 e 2020, a cobertura de vacinação era bem alta, passava de 90%. Mas nos últimos 2 anos, o índice despencou no Brasil. No ano passado, a gripe provocou mais de 1.600 mortes em todo o país. Muita gente anda correndo da vacina. O pior índice é do Acre, que vacinou apenas 15% do público. Em seguida estão Rondônia e Roraima, que também estão com uma procura muito baixa. Por enquanto, não há previsão de prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe iniciada em abril. O Ministério da Saúde anunciou que distribuiu mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente produzidas pelo Instituto Butantan e pediu que os estados e municípios adotem estratégias para fazer as pessoas se vacinarem. Os planos de saúde terão que garantir a cobertura de 2 novos tratamentos contra o câncer no Brasil. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi publicada no Diário Oficial da União.
A segunda atualização da lista de abrangências obrigatórias determina a cobertura de um tratamento contra o câncer de ovário e contra o câncer de próstata com metástase. A resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar também prevê cobertura para o teste genérico de deficiência de recombinação homóloga, usado para diagnosticar pacientes elegíveis à terapêutica com a associação das substâncias responsáveis pelo tratamento do câncer de mama e do cólon. No começo do ano, a ANS já havia determinado a aprovação de 4 procedimentos obrigatórios para bebês com atrofia muscular espinhal, para adultos com dermatite atópica grave, com linfoma e para mulheres idosas com osteoporose na pós-menopausa. O câncer de ovário é o 7º tipo de tumor mais comum no mundo e a 8ª causa de morte por neoplasia em mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Atualmente, o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. O que torna o número preocupante é o baixo índice de reutilização desse material. Apenas 4% do total é reaproveitado ou reciclado, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. Na tentativa de reverter esse cenário, uma empresa da Zona Oeste de São Paulo está engajada para impulsionar a economia local e a sustentabilidade. Em um país continental como o Brasil, com 210 milhões de habitantes, que produzem cada um 343 quilos de lixo por ano, 40% dos resíduos vão parar em lixões a céu aberto. E o pior, metade das cidades brasileiras não tem políticas de reciclagem e nem aterros sanitários. O cenário é estarrecedor. E para tentar mudar essa realidade, uma empresa na zona oeste da capital paulista atende a clientes residenciais e corporativos, com o objetivo de promover o manejo sustentável do lixo, além de impulsionar a economia local. A Realixo cobra uma assinatura mensal para realizar a coleta seletiva dos resíduos, tanto orgânicos quanto recicláveis. O fundador da empresa, o italiano radicado no Brasil, Andrea Lerner, fala dos objetivos do projeto. Todo o resto de comida que pode ser reaproveitado através da compostagem ou de outras técnicas, e esta técnica reduz a pegada no meio ambiente, porque reduz a emissão de metano na atmosfera e cria um adubo orgânico que ajuda a regenerar a terra. A segunda coisa é que damos uma certeza aos nossos clientes sobre o destino dos recicláveis comuns que doamos a uma cooperativa de catadores. 40% daquele que eles coletam vira rejeito, vão no aterro, porque o sistema mecanizado não é capaz de reaproveitar tudo, como o vidro, por exemplo, que nos caminhões compactadores se quebra, muito deles se quebra. A terceira coisa é que nós coletamos também resíduos especiais, como óleo de cozinha usado, eletrônicos, roupa. Na Realixo, até o sofá é feito de material reutilizado. E esse olhar para a sustentabilidade chega também à horta. Todo o material orgânico que é coletado vai para a compostagem e vira adubo, que é encaminhado para o Sítio Sampa, que nós vamos conhecer agora. Localizado no bairro do Jaguaré, na divisa dos municípios de São Paulo e Osasco, o Sítio Sampa começou em 2016 como um projeto de recuperação ambiental e fomento de hortas urbanas. Um terreno que foi utilizado como ponto de descarte de entulho por 40 anos deu lugar a um espaço de produção orgânica certificada, em cerca de 6.000 metros quadrados. E com o material compostado que veio lá da Realixo e virou adubo, o Sítio Sampa produz alimentos de forma orgânica e mais natural, que vão chegar à mesa e ao prato do consumidor. Isso tudo é resultado de um trabalho que une economia e meio ambiente. A ideia da economia circular. Se a empresa desenha bem
os produtos e o serviço, não vai ter lixo, vai ter matéria-prima, recursos que se podem reaproveitar novamente. Então, tudo começa no momento da produção e para nós consumidores no momento da compra dos produtos. É muito importante como compramos, o que compramos, se fala de consumo consciente. E veja a seguir, evento apresenta soluções tecnológicas que transformam alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. E ainda vamos conhecer o maior cafezal urbano do mundo que leva história e educação ambiental à população. Nós voltamos em instantes. Até já! E olha só que bacana, um evento em São Paulo apresentou soluções tecnológicas que já transformam alguns municípios brasileiros em cidades inteligentes. Uma dessas tecnologias pode reduzir o crescente número de acidentes envolvendo ônibus e pedestres. Acompanhe. Smart City Business Brasil, congresso realizado em São Paulo para a apresentação de soluções inteligentes e sustentáveis para cidades. Quando a gente fala de cidades inteligentes, nós estamos falando de tudo. Praticamente todo e qualquer serviço que a gestão municipal, que uma prefeitura possa prover para os seus cidadãos, né? Então, nós falamos de mobilidade, nós falamos de saúde, nós falamos de educação e falamos de tantos outros temas voltados àquilo que a gente chama de tecnologias assistivas, né? Que podem vir a auxiliar, dar apoio às soluções que nós tantos precisamos. E aqui no Congresso encontramos também uma solução para um problema recorrente em várias cidades brasileiras. Queda de árvores. Só aqui na capital paulista foram quase 27 mil registros de árvores que caíram entre os anos de 2013 e 2021. O projeto surgiu justamente com a ideia da gente evitar a supressão de árvores saudáveis, porque o medo da população é geral. Todo mundo fica receoso, todo mundo ama árvores, mas todo mundo fica receoso que a árvore em frente à sua casa possa ter algum problema e vir a cair. Então essa é a solução, é uma gestão inteligente de árvores, é a solução para que a gente mantenha as árvores saudáveis e suprima apenas aquelas que realmente já estão em um estado inevitável. Para chegar a essa conclusão, a empresa avalia o interior da árvore por meio de uma tomografia ultrassônica, que seria uma espécie de raio-x. Com os dados do exame, é possível cuidar da saúde de árvores de cidades inteiras, melhorar a qualidade de vida da população e ainda economizar. O fato desse indivíduo, dessa árvore existir, quanto ele me traz de temperatura, qual é a redução da temperatura que ele me promove em conforto térmico. Ou seja, eu consigo economizar mais de R$3.000 por mês por questão energética. Limpeza do ar, quantos poluentes essa árvore remove do ar, quanto eu consigo economizar em saúde. E em água, por fim, que é uma tríade, né, ambiental que a gente fala dos principais benefícios que a árvore traz. Então, esse indivíduo arbóreo, por ano, ele vai fazer com que na natureza tenha mais 75 mil litros de água jorrando de uma nascente ali no nosso lençol freático. Da solução ambiental, seguimos para uma ferramenta de conectividade para cidades e espaços públicos. É o IT Bus, que é um Captive Portal focado em inteligência. Então, enquanto os Captive Portals comuns, o foco deles é apenas ligar as pessoas ao acesso à internet, a gente, além de conectar as pessoas, a gente quer conhecer as pessoas, se comunicar com as pessoas através de comunicação integrada, segmentada pelos pontos de conexão e também analisar o comportamento para que a prefeitura tenha dados para entender quem está conectado, como está se conectando e o que pode entregar de informação útil para essa pessoa conectada. A ideia é que as prefeituras possam promover campanhas de comunicação mais assertivas para, assim, aumentar a satisfação dos usuários com os serviços oferecidos.
O principal é enriquecimento de informações sobre a sua população para a gestão pública. O Atacarejo Operação, que vende para empresas e pessoas físicas, enfrenta sua fase mais dura desde o boom do setor a partir de 2015. Parte do problema está na forte concorrência entre as próprias redes, o que levou à queda nas vendas, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses grandes supermercados que vendem para empresas e pessoas físicas, chamados atacarejos, registraram queda nas vendas de 4,8% entre abril e maio até o dia 7 aqui em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o recuo foi de 5% no mesmo período. E uma das razões para essas baixas seria a deflação de alimentos, que estima-se estar em 7% em 12 meses, com queda maior em alguns produtos centrais da cesta básica. Como explica esse economista com quem eu conversei? Veja. O atacarejo, ele possibilita você comprar tanto no atacado quanto no varejo. E se você sabe que o preço do produto ou do bem ou do serviço, etc., vai cair e que a tendência é de continuar caindo por causa, principalmente, da guerra da Ucrânia, que ela vai continuar, então o preço do fertilizante vai continuar caindo, então o preço de produção de alimento vai continuar caindo, então o preço do alimento vai continuar caindo, você posterga essa compra. Ao postergar essa compra, o preço dos alimentos acabam caindo cada vez mais para você tentar continuar essa venda. Esse é um dos principais motivos em relação à deflação que acaba impactando a venda no atacarejo. Porque antigamente você comprava todo dia, na nossa época. Hoje, se você está vendo que a inflação, ao invés de aumentar de alimentos, vai cair, você posterga 1, 2, 3, 4, 7, um mês a sua compra para tentar comprar mais barato lá na frente. Então, esse é um dos principais motivos que o atacarejo acaba sendo prejudicado, mas a população acaba sendo beneficiada com preço mais baixo por causa do preço dos alimentos sendo mais baixo. É isso aí. E a concorrência entre lojas das próprias atacadistas seria aí outra razão para a queda nas vendas dos atacarejos. Hoje, no Brasil, há mais de 2.000 estabelecimentos com esse perfil. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central terão que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiro. A informação foi divulgada pelo Banco Central e quem traz mais detalhes é o nosso repórter Leonardo Félix. A norma será implementada até 1º de novembro. A obrigatoriedade do compartilhamento de dados faz parte de uma resolução aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional para aumentar a capacidade de combate às fraudes no sistema financeiro. O objetivo é reduzir a discrepância de informações no acesso a dados utilizados pelas instituições e facilitar os procedimentos e controles internos. Uma série de informações devem ser compartilhadas a partir de agora, entre elas a identificação de quem teria executado ou tentado executar a fraude, a descrição dos indícios da ocorrência ou da tentativa do golpe, a definição da instituição responsável pelo registro dos dados e das informações, e a indicação dos dados da conta destinatária e de seu titular, em caso de transferência ou pagamento de recursos. De acordo com o Banco Central, as empresas do ramo financeiro são responsáveis pela utilização e preservação do sigilo dos dados e das informações bancárias obtidas em consulta ao sistema eletrônico. Além disso, as instituições devem obter o consentimento dos clientes para o tratamento e compartilhamento dos dados, por meio de um contrato firmado com cláusula de destaque. De São Paulo, Leonardo Félix. Qual é a sua prioridade na hora de procurar um emprego? Muitos vão dizer que é o salário, é claro, mas um número cada vez maior de profissionais tem aceitado ganhar menos para trabalhar em lugares que vão oferecer oportunidades de crescimento.
É o que mostra uma pesquisa de recursos humanos. Afinal, quanto vale um sonho? Quem vai trazer a resposta é a nossa repórter Maria Clara Leite. Há pouco mais de 2 anos, Johnny era supervisor de vendas em uma empresa onde atuava há quase uma década. Tinha um emprego estável, quando outra companhia ofereceu a ele uma nova oportunidade, com a mesma remuneração e iguais benefícios, mas num cargo inferior. E acredite, ele aceitou a oferta. Eu já os conhecia meio de que propagandas, eventos, então pela maneira que eles trabalham, é muito mais flexível, dá autonomia para o colaborador, né? E eu sempre busquei isso, ter uma autonomia de trabalho, uma tranquilidade, um ambiente mais leve para trabalhar. Então, foi juntando esses fatores que me despertou um interesse. O Johnny é só um entre muitos trabalhadores que trocariam de emprego por causa da empresa, se essa for uma companhia que eles admiram e acreditam. Uma pesquisa feita com 3.500 candidatos mostra que mais da metade deles fariam exatamente o que o Johnny fez. O estudo online com pessoas que navegam em sites de carreira, feito pela Radiance, agência de publicidade voltada a recursos humanos, buscou entender o que motiva os profissionais atuais. 54% deles afirmaram que procuram em um emprego valores que vão muito além de um salário, como explica o representante da empresa responsável pelo levantamento. A gente está falando de equilíbrio vida pessoal-profissional, a gente está falando de respeito, de pessoas para trabalhar, né, para aprender, para se desenvolver, para se desafiar. Então, as pessoas estão olhando cada vez mais para as coisas, não necessariamente em dinheiro. O dinheiro ele é importante, não me entenda mal, mas ele é relativo porque é isso. Eu não vou trabalhar numa empresa em que eu não tenho confiança no meu time, nos meus pares, ou que eu me sinto assediado no sentido de trabalho, né? De ser pressionado, tal, que eu não tenho tranquilidade, a tal da saúde mental. Mais de 30% dos entrevistados disseram priorizar a missão e o propósito da empresa quando procuram um emprego. Elas querem compartilhar valores e saber o que as empresas estão fazendo para o mundo, né? Muito mais do que você gerar crédito ou você ajudar, enfim, a curar doenças e tudo mais. Que, de novo, o propósito, a missão, não existe a mais nobre ou menos, a melhor ou pior, tem aquela com a qual me identifico. Quase 28% dos profissionais disseram que primeiro avaliam o potencial de desenvolvimento profissional oferecido pela companhia. Pouco mais de 20% a cultura da empresa e 21,5% os produtos e serviços por ela oferecidos. No caso do Johnny, esse último quesito foi um dos principais. O que chamou a atenção nessa empresa nova foi o leque de produtos que eles trabalham, né? Isso você agrega mais conhecimento, você tem mais oportunidades de conhecer, lidar com novos produtos, conhecer novas pessoas, sair um pouquinho daquele ambiente fechado de trabalho. Ao longo do tempo eu tive bons resultados e a questão salarial foi diferenciada, né? Então eu visei outras questões e no final deu, vamos dizer assim, um resultado melhor, financeiramente falando, né? O especialista diz que hoje não são as empresas que escolhem os empregados. Atualmente são os profissionais cada vez mais qualificados que escolhem onde querem trabalhar. Por isso, segundo Caio, as companhias precisam investir em um bom site de carreira. Então, as informações mais importantes da sua empresa, da sua reputação, da sua missão, da sua cultura, seu jeito de trabalhar, tem que estar no site de carreira, porque ali sim, digamos que é uma página, entre aspas, estática, ou seja, ali tem um monte de informação que deve ser atualizada, então não é que ela é estática para sempre, né? Mas enfim, ali você tem a oportunidade de contar os diferenciais da sua empresa, por que as pessoas gostam de trabalhar ali, o que você oferece para a pessoa, como é que você vai convencer a pessoa de fato a falar, essa empresa que eu eventualmente ele me chamar a atenção num post, num vídeo, numa conversa, e tudo que acontece de fato nela, o site de carreira é o lugar que tudo acontece. E voltando a falar sobre saúde, a Organização Mundial da Saúde reforçou o alerta quanto aos riscos da hipertensão arterial. Quase 1/3 da população brasileira sofre com a doença, considerada um problema de saúde pública global.
Um mal silencioso, mas muito perigoso para a saúde de mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Por isso, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, OMS, o Dia Mundial da Hipertensão, lembrado em 17 de maio para alertar a população sobre as ameaças da pressão alta. Um relatório de 2022 do Ministério da Saúde indicou que o número de adultos com diagnóstico de hipertensão arterial aumentou 3,7% em 15 anos. São 36 milhões de brasileiros, cerca de 32% da população acima dos 18 anos de idade. O cardiologista Ricardo Contenzini explica o que é hipertensão arterial e fala dos fatores que podem favorecer o aparecimento dessa enfermidade. A principal patologia que tem na população brasileira, a hipertensão é a doença mais prevalente no país, e a hipertensão nada mais é do que a resistência que o vaso sanguíneo faz ao coração. A hipertensão arterial, quanto maior for os níveis pressóricos, maior é a força que o coração está fazendo para bombear esse sangue. E isso pode causar alguns problemas a longo prazo. Pessoas com mais de 20 anos de idade devem aferir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver casos de parentes com hipertensão, o cuidado deve ser redobrado, quer dizer, deve-se medir no mínimo 2 vezes anualmente. A prevenção é fundamental para evitar que o paciente desenvolva a doença ou agrave o quadro. A maior causa de hipertensão é familiar. Se você tem um pai que teve pressão alta, uma mãe, tios, avós, existe uma grande chance, uma chance aumentada de você desenvolver hipertensão arterial. É importante fazer visita anual ao seu cardiologista ou ao clínico ou qualquer médico que consiga aferir essa pressão arterial para poder fazer o diagnóstico de você estar hipertenso ou não. O cardiologista fala das principais consequências da doença quando não há tratamento. Infarto, mas a principal mesmo é o derrame, né, que a gente chama que é o AVC, acidente vascular cerebral. Isso acontece porque os microvasos do cérebro, por conta da força, da resistência que esse vaso está fazendo, eles podem ou entupir ou estourar. E isso faz com que a pessoa tenha o derrame, né? Mas o infarto também é muito importante. A insuficiência renal é a principal causa de diálise hoje, é a pressão alta que sobrecarrega os rins. Mas tenha calma se você for hipertenso. É possível viver com a doença, com acompanhamento de um cardiologista, que vai direcionar o tratamento e os medicamentos adequados para o controle da pressão alta. É preciso também ter uma alimentação balanceada, manter o peso em parâmetros adequados e evitar o consumo de alguns alimentos e bebidas, como álcool. Ser ativo, né? A própria atividade física, ela reduz os níveis de pressão arterial a longo prazo. A segunda é a restrição de sódio, né? Então é importante que você não abuse de alimentos industrializados, que você abuse do sal, porque isso também pode aumentar a pressão arterial. Tabagismo, é muito importante parar o tabagismo, porque apenas um cigarro, depois de você fumar um cigarro, você pode aumentar em mais de 1 ponto, depois de 5 minutos, a pressão arterial. E no mês em que se comemora o Dia Nacional do Café, a bebida mais querida dos brasileiros, nossa equipe de reportagem foi conhecer o maior cafezal urbano do mundo, que fica aqui em São Paulo. Acompanhe. Em meio à selva de pedras paulistana, formada por grandes avenidas e arranha-céus, existe um cafezal urbano de encher os olhos. Com cerca de 10 mil metros quadrados de extensão, a plantação fica em uma área na sede do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, bem próximo ao famoso Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade. Mas muitos dos que passam por aqui nem imaginam que atrás desse prédio existe algo desse tipo. E olha que a plantação é antiga. Foi na década de 1950 que as primeiras mudas foram plantadas aqui para fins de pesquisa científica, além, é claro, de preservar a história do Instituto. O Instituto, na verdade, surgiu por causa do café, né? O Instituto surgiu por causa de um problema que a gente teve aqui nos pés de café, mais ou menos uns 100 anos atrás, chamado broca do café, né? Ele surgiu para pesquisar esse problema e tentar achar uma solução para isso. Hoje o cafezal conta com 2.500 pés de 8 variedades de café.
todas consideradas especiais por causa do processo de cafeicultura praticado aqui, passando por técnicas sustentáveis e educação ambiental. A gente não passa nenhum produto químico, né, há certo tempo, né? Aqui faz mais de 10 anos que a gente não passa nenhum tipo de químico, né? Então todas as pragas, todos os problemas são combatidos com controle biológico, né, ou de maneiras mais sustentáveis, digamos. E tudo isso pode ser conferido de perto por quem quer que seja, porque o Instituto é aberto ao público. Tomar conhecimento, né? Muitas pessoas não sabem como pegar um frutinho assim e chegar até o pó, né, que a gente usa todo dia. Você mostra pra gente como é que faz? Mostro sim. Para ser colhido, o fruto precisa estar bem maduro, como mostra o biólogo. Esse vermelho bem escuro, mais próximo do vinho, que é o ideal. E aqui a gente vai levar ele para fazer o processamento lá no terreiro suspenso. Que é este local onde os frutos permanecem secando por 30 dias. Depois de seco, ele vai ficar dessa forma aqui, né? Ele vai passar por uns processos de tirar as cascas e aqui ele está pronto para ser torrado e moído, né? Então aqui ele vai para torrefação e depois para moagem até a gente transformar ele no pó de café do Instituto. Ao longo de todo o ano, as visitas são liberadas para grupos de até 30 pessoas e devem ser agendadas pelo e-mail cafesalurbanoib@biologico.sp.gov.br. E neste sábado, dia 27 de maio, acontece o evento da colheita, às 9 horas da manhã. A entrada é gratuita. Para a população poder vir colher esse café e provar o café aqui do Instituto. Que delícia, hein? Deu água na boca. Quem não gosta de um bom cafezinho? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!